parágrafo introdutório. Ele é muito importante porque, se ele for bem escrito, vocês vão causar uma ótima impressão com o corretor, né? Ele vai ficar, talvez, já impressionado. Para que isso aconteça, é importante que vocês tenham em mente que o parágrafo de introdução precisa ter duas coisas obrigatoriamente. A primeira é o tema e a segunda é a tese. A ordem pode variar, mas vocês precisam apresentar o tema, e isso pode ser feito de várias formas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E na introdução precisa ter obrigatoriamente também a tese, que é aquilo que vocês vão defender em relação ao tema. Vamos analisar um texto de 2017 para vocês verem a introdução e como essas duas questões são introduzidas? No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Observem, pessoal, que essa introdução começa com a apresentação do tema, né? Nesse caso, uma contextualização histórica. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. Então, o tema foi apresentado, que é em relação à educação de surdos, né? E a gente tem a tese. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional. E aí tem uma explicação, né? E a tese continua. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva. E vocês têm a apresentação da tese, ou seja, qual que é a tese nesse caso? É de que existem desafios ligados à formação desse público no Brasil, né? Deu para perceber? Essa opinião, gente, ela não tem que ser contra, a favor. É uma opinião, é um posicionamento em relação ao tema. E uma coisa muito importante que vocês vão observar é o seguinte: os temas do Enem exigem, na conclusão, que vocês coloquem obrigatoriamente uma proposta de intervenção. E pensa bem, gente, se eles querem que vocês apresentem soluções, propostas, vocês só podem ter propostas se vocês tiverem problema. Então, aqui vai a minha dica. Vocês provavelmente não vão encontrar o material. Mas a verdade é o seguinte, vocês têm que, juntamente com isso, problematizar o tema, tá? Então, todo tema tem problema. Se o tema for os ursinhos carinhosos no mundo do amor, meus filhos achem um problema em relação ao tema. Talvez seja que eles ficam só no mundo do amor e eles não distribuem carinho para o resto do mundo. Não sei. Vocês precisam achar problema em relação ao tema. E vocês vão apresentar esses problemas, só citar na introdução também. Vejam como foi feito isso nesse texto aqui, ó. Vamos lá. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, esse é um problema, seja por passividade governamental. Então, quando vocês fazem isso na introdução, praticamente o texto de vocês já está montado. Por quê? Vocês colocaram o tema, vocês colocaram a tese e vocês apresentaram os problemas, certo? E aí, como vocês apenas citaram os problemas, vocês vão desenvolver em cada parágrafo do desenvolvimento um desses problemas, vocês vão comprovar que eles existem. E na conclusão, de forma simples, vocês vão apresentar soluções para esses problemas. Então, a redação do Enem é um todo. Apesar dela ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, pense que um texto é uma coisa só. E ela precisa ser um parágrafo precisa ser ligado ao outro, precisa ser relacionado ao outro. Então, na introdução, é isso que vocês vão fazer. E eu vou apresentar agora algumas formas de vocês iniciarem o texto de vocês, ok?